Olá, bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe informação em Libras. Em nossa página do Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Os brasileiros cresceram 8,6 centímetros nos últimos 100 anos. Agora estão mais altos do que os mexicanos e portugueses, porém mais baixos do que argentinos e jamaicanos. É isso aí, os resultados são de uma pesquisa feita pela revista eLife, que mapeou as tendências de crescimento em quase 200 países desde 1914. Os pesquisadores afirmam que as mudanças nos padrões de crescimento aconteceram principalmente por influências climáticas, mas também por causa da genética e das condições de saúde, saneamento e nutrição. Os mais altos do mundo são o homem holandês e a mulher da Letônia. Os homens mais baixinhos são do Timor-Leste e as mulheres da Guatemala. No Brasil, a média do homem é de 1,73 m e a da mulher, 1,60 m. No caso dos homens, o Brasil está na posição de número 68 no ranking, à frente de Portugal e México, por exemplo, e somos mais baixos do que romenos e argentinos. No caso das mulheres, o Brasil ficou na posição 71. As brasileiras são mais altas do que turcas, argentinas e chinesas e mais baixas do que espanholas e israelenses. Pessoas altas tendem a ter expectativa de vida maior, mas também estão sob maior risco de alguns cânceres, como o de colo retal e o de mama. Você vai conhecer agora uma nova espécie de libélula, identificada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que ajuda no combate ao mosquito da dengue. O macho tem a cor azulada e a fêmea é amarelada. A nova espécie de libélula é considerada grande e vistosa e pode viver até 2 meses. Essas libélulas, elas são predadoras. Elas se alimentam de larvas, por exemplo, de pernilongos, como o mosquito da dengue. E um adulto preda o pernilongo adulto. Então você pode ver, nós estamos aqui na beira da água com pouquíssimos pernilongos ou moscas nos atrapalhando. Por quê? A festa das libélulas está ocorrendo ali do lado. Durante os últimos anos tivemos então um trabalho minucioso para definir mesmo se era uma espécie nova e em 2014 resolvemos realizar a descrição dessa espécie. O professor e pesquisador Kleber Delclaro descobriu que a libélula não era conhecida na literatura científica. E agora o objetivo dos pesquisadores é divulgar a descoberta em uma importante revista científica internacional conhecida como Zootaxa. A libélula foi batizada com o nome Erythrodiplax ana. Isso é muito importante para nós, porque isso permite a gente criar uma nova linha de investigação dentro do Instituto de Biologia, que é descrever o comportamento, a vida, a história todinha dessas espécies. Olá, bom dia! A última competição internacional do atletismo antes da Paralimpíada no Rio de Janeiro foi no Grand Prix de Londres e lá nós tivemos algumas surpresas, uma não muito boa. A velocista cega Libby Crabb bateu o recorde mundial nos 200 metros da nossa campeã brasileira Terezinha Guilhermina. Ela cruzou a linha de chegada em 24,45 segundos. A Terezinha Guilhermina não foi no evento, mas ainda mantém o recorde nos 100 metros e nos 400 metros. As boas surpresas ficaram por conta dos rapazes. O Parré arrebentou na corrida em cadeira de rodas nos 100 metros da categoria T53. Ele fez o melhor tempo da carreira dele e trouxe uma medalha de prata para o Brasil. Quem também mandou bem foi o Johansson Nascimento, nos 100 metros. Ele também fez o melhor tempo da carreira dele, só que na categoria T47 para amputados. Ele não tem as duas mãos. O Johansson ficou a apenas 8 milésimos de segundos atrás do primeiro colocado. A Alemanha sofreu o 5º atentado em 9 dias. Um médico foi morto a tiros em um hospital universitário em Berlim. O atirador se matou em seguida. E no fim de semana, um bar explodiu no sul do país.
No primeiro momento, a polícia pensou que fosse uma explosão acidental. Mais tarde, foi confirmado que foi causada por uma bomba. O suspeito é um sírio de 27 anos que teve o pedido de asilo negado pelo governo. Em outra cidade, um refugiado sírio atacou pessoas com um machado. Ele matou uma grávida e deixou 2 pessoas feridas. O homem que foi preso tinha registro na polícia por outras agressões. Na Normandia, noroeste da França, um padre foi morto em um atentado a uma igreja católica. 2 homens armados com facas invadiram a igreja durante a missa e fizeram 5 reféns. Uma freira conseguiu alertar a polícia, que matou os 2 criminosos. 48 pessoas morreram em um ataque na Síria. Os terroristas usaram um caminhão-bomba num posto de segurança na cidade de Kishmili, próximo à fronteira com a Turquia. A explosão foi tão forte que janelas quebraram do outro lado da fronteira. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. As mortes seriam uma resposta às tropas curdas que participam da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista. O Partido Democrata Americano indicou oficialmente Hillary Clinton como candidata às eleições de novembro. Ela é a primeira mulher a disputar a presidência dos Estados Unidos por um dos principais partidos. O segundo colocado, Bernie Sanders, defendeu Hillary e disse estar orgulhoso de estar ao lado dela. A primeira-dama Michelle Obama também participou do evento e apoiou a candidatura de Hillary. Em um longo discurso, o ex-presidente Bill Clinton contou parte da história do casal e disse que Hillary tem uma capacidade extraordinária de resolver problemas. Na nossa série sobre as modalidades olímpicas e paralímpicas, hoje é dia de um esporte que tradicionalmente traz muitas medalhas para o Brasil, o iatismo. E nos Jogos do Rio, essa esperança caminha junto com uma polêmica, a poluição na Baía de Guanabara. A vela, também chamada de iatismo, já deu 17 medalhas para o Brasil. Nesses Jogos, estarão em disputa 10 provas, 5 classes masculinas, 4 femininas e uma mista. Ganha quem completar um número específico de voltas no percurso marcado pelas boias em menos tempo. O Brasil tem 2 dos 3 maiores medalhistas olímpicos da história, Robert Scheidt e Torben Grael. Scheidt, que disputa a classe laser, conquistou 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Vai ser uma Olimpíada em casa, uma Olimpíada de muitas emoções. Para mim, pessoalmente, eu estou muito animado com essa possibilidade. Minha 6ª Olimpíada, são muita água que já passou aí por esse barco, mas eu estou bem animado. Acho que essa reta final é muito importante, sempre tem algum detalhezinho que a gente pode melhorar na nossa velejada. Ficar bem confiante aí para velejar bem no Rio de Janeiro. Torben, que atualmente é coordenador técnico da Confederação Brasileira de Vela, também tem 5 medalhas no total. Venceu 2, foi vice em outra e chegou em terceiro em outras 2 vezes. Isabel Swan, que no Rio disputa a classe NACRA 17, foi o primeiro pódio feminino do Brasil na história da vela olímpica. Conquistou o bronze junto com Fernando Oliveira na classe 470 nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Eu estou bem feliz com a mudança de barco, porque esse é um barco que me desafia mais. Assim, eu acho que 470 eu tenho uma estrada longa, eu conhecia muito o barco e é um barco mais calmo, é um barco mais lento. Esse barco é um barco mais radical, é um barco que exige mais fisicamente. Com bem pouco vento já é possível fazer regatas na classe NACRA e isso é uma das coisas que credenciou o barco aos Jogos Olímpicos, onde a gente tem uma programação que tem que ser cumprida. Martine Grael e Carrena Kunze colecionam bons resultados na fase preparatória em 2016 e podem trazer o ouro tão sonhado. Antes da primeira regata, preparação, sempre tem atenção especial. Eu acho que na Olimpíada isso vai ficar mais acentuado ainda. Passando aquela primeira regata, o primeiro tiro de largada, eu acho que nosso coração já vai parar de bater um pouco mais forte, a gente vai conseguir aproveitar mais, fazer um bom campeonato. O tradicional esporte foi adaptado para a Paralimpíada e desde 2000 em Sydney, a vela passou a valer medalhas. A modalidade é disputada em 3 categorias, onde homens e mulheres competem juntos. A vela paralímpica é aberta a atletas com qualquer tipo de deficiência. De todos os esportes desta Olimpíada, o mais envolto em polêmica foi a vela.
As provas serão disputadas aqui na Baía de Guanabara. E um dos fatores que levaram o Rio a superar cidades adversárias e se tornar a primeira sede dos Jogos na América do Sul foi exatamente o chamado legado ambiental. A promessa era despoluir 80% das águas da Bahia. O tempo passou e isso não aconteceu. Acredito que na Olimpíada a gente não vai ter esse problema, como no Pan-Americano também a gente quase não teve, porque botaram bastante rede segurando os lixos que descem lá junto com as águas dos rios. Então acredito que na Olimpíada a gente não vai ter tanto problema, mas o legado que todo carioca, o legado que todo brasileiro queria ver de uma Baía de Guanabara despoluída, isso infelizmente vai ficar para outra geração. Que os bons ventos soprem a nosso favor. O visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número 021 974 522 300. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau.